Mas É esse aí que é para a gente olhar. Olá, boa noite a todos. Estamos aqui hoje, dia 7 de setembro de 2020, segunda-feira, feriado. Mais uma vez aqui na Rádio Conexão na Cidade, no programa Seu Direito, com a apresentação da Cleissan Gisbert, sou eu aqui, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Kátia Teixeira, que vai falar sobre networking com estilo de vida. Mas antes da nossa convidada especial falar um pouquinho, vamos lá nas novidades. Então tá. Agora, nesse mês de setembro, quem está acompanhando o programa sabe que no final do programa tem o sorteio de um livro, né? Um livro que eu estava lendo, gostei. E aí, para mudar, como nós tivemos já o sorteio, né, no mês de agosto, foi o mesmo livro, foi o livro O Milagre da Manhã, né? O Milagre da Manhã, de Hal Elrod. Foram sorteados, acho que uns 8 livros, mais ou menos. E aí eu quero dizer o quê? Que você curta a nossa live, tá bom? Para você poder concorrer ao final. Para você poder estar concorrendo ao final no sorteio. Agora, como nós estamos iniciando esse mês de setembro, eu queria ver com vocês o seguinte: irá ser outro livro. E aí eu tenho uma sugestão. Eu quero que vocês me digam qual livro vocês preferem. Ou o ganhador, no final, vai me dizer qual desses dois livros prefere até para eu pedir. Então, cada mês eu vou fazer livros diferentes, tá bom? Então, agora, nesse mês de setembro, vai ser um desses dois livros aqui, ó. Por que fazemos o que fazemos? Do filósofo Mário Sérgio Cortella. E tem um outro livro também, deixa eu ver aqui. Eu tinha anotado um aqui que eu achei também interessante. Ah, tá aqui. Ouse Ser Diferente, de Pedro Superti. Você conhece, Kátia, esse? isso, Pedro Superti. Sensacional. É. Sensacional. São dois sensacionais, né? O Não, Mário Cortella, pelo amor né? de Deus. E, o, e esse aqui, Ouse Ser Diferente, Pedro Superti. Então, um desses dois livros aqui hoje vai ser o sorteio. O ganhador vai poder escolher. Se o ganhador não estiver no final da live e não interagir, aí eu escolho um desses dois livros, tá bom? E só avisando os meus teleouvintes queridos. Esses livros, geralmente, eu vou ao correio de uma a duas vezes ao mês, até por causa da pandemia e tudo. Então, assim, os livros eu tô com 2 semanas aí para mandar. Então, essa semana eu vou mandar acho que uns 5 livros por aí. Então, semana que vem vocês devem estar recebendo, tá? E quando a pessoa recebe, eu gosto que me dê um feedback, né? Me chame no particular e fala que recebeu ou põe lá no Facebook mesmo, na data do programa, e fala que recebeu. Já teve uns já que já colocaram que recebeu, tal, tudo direitinho. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do currículo da nossa convidada especial, tá? Kátia Teixeira. Kátia Teixeira adora cantar, é gateira assumida, empresária serial, escritora, palestrante internacional, responsável pela primeira feira de empreendedorismo feminino de Angola, Network Nata, treinada pelos maiores players do mercado empresarial dos Estados Unidos, faz parte do seleto time Goldman, Sachs 10K Women, premiada por 2 anos seguidos como mentora do ano 2019-2020, mentora de mentores do Instituto Êxito de Empreendedorismo, criadora do método CPA, idealizadora do método MMY, amante da transparência,
lealdade e da gratidão. Ah, nisso aqui nós estamos juntas. Junta. Nesse aí nós estamos juntas. E também ela é idealizadora do programa Agora Que São Elas. E mais outra também faz parte, né, do projeto do livro Quais de Mim Você Prefere? Né? Quais de Mim Você Procura? E olha só, esse livro também vai ser sorteado hoje no final. Quais de Mim Você Procura? Kátia, esse daí é de qual? É da educação? Isso, da educação. Beleza? Da educação. Da educação, né? Então, são mulheres falando sobre a educação. Como empreenderam na educação e como a educação transformou a vida delas. Isso. Então, vamos lá. Então, minha querida amiga Kátia Teixeira, seja muito bem-vinda aqui no programa Seu Direito, na Rádio Conexão na Cidade. E eu vou te dar a palavra para falar sobre networking com estilo de vida. Não esqueçam de curtir a nossa live de onde você estiver. Está transmitindo pelo YouTube, pelo Twitter, tá? Pelo Facebook da Rádio Conexão na Cidade, pelo meu Facebook também, Cleissan Machado. Então, você vai lá, curte, que no final a gente vai fazer o sorteio ao vivo, tá bom? Kátia Teixeira, minha gratidão pela sua amizade. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite e você está com a palavra, minha amiga. Ai, que delícia, né? Terminar o feriado com uma amiga querida. Eu gosto sempre de iniciar agradecendo. Então, agradecer a oportunidade, Cleissan, de ter você por perto em tantos projetos meus. Quem não sabe, a doutora Cleissan é uma pessoa extremamente comprometida. Ela é extremamente parceira, mas eu acho que a principal característica da Cleissan é a generosidade mesmo. Eu estou para conhecer alguém tão generosa como a Cleissan. Então, eu brinco com ela que ela foi presente antecipado do Papai Noel e presente programado do Papai do Céu. Então, primeiro de tudo, te agradecer pela oportunidade de terminar o meu feriado assim, falando com o pessoal aqui da Conexão na Cidade, né, que está sintonizado no programa Seu Direito. E a gente vai falar sobre networking, que é algo que eu amo falar. Então, bora lá? Podemos começar? Então, sim, podemos. Para a gente falar de networking, a gente vai ter que falar primeiro um pouquinho sobre filosofia e algumas terminologias, né? Então, para que vocês saibam, no início de tudo, na época dos egípcios, a palavra eu não existia. Tudo que era feito na época dos egípcios era feito em conjunto, era sempre um ganho para o todo. Então, os egípcios não conheciam a palavra eu. Aí, passado um pouquinho, né, vamos encurtar bem a história, vieram os gregos. E aí vieram os gregos, penso, logo existo. Os gregos trouxeram o eu para a história toda. Então, os gregos começaram a introduzir para a gente a história do individualismo. Né? Olha, eu existo, eu tenho vontades, eu tenho desejos também, que não só o coletivo. E aí vieram os romanos, puseram o pé na porta e eles trouxeram o senso de propriedade. Os romanos tomaram conta no sentido, eles podiam comprar terras, eles eram donos de alguma coisa. Então, no egípcio não existia nem o eu. Os gregos colocaram a pessoa como um ser existente, individual, e aí os romanos vieram, abriram a porteira no sentido, eu não só sou como tenho, possuo. E ali, claro, começaram a surgir, então, várias terminologias, nomenclaturas. Hoje eu quero falar para vocês sobre utilitarismo e universalismo. Do que se trata isso, Kátia? Se trata do poder decisório. Está na mão de quem? Quando o poder decisório está na mão dos utilitaristas, eles têm entendimento que eles devem fazer o bem para a maior parte das pessoas. Quando o poder decisório está na mão dos universalistas, eles sempre vão tomar a decisão para que ninguém saia perdendo. E aí, gente, num mundo como o nosso, né, onde os romanos vieram e trouxeram a palavra tenho, possuo, é muito difícil que os universalistas ajam. Então, só para vocês terem ideia, eu vou contar uma historinha aqui e aí vocês se coloquem na posição de utilitaristas ou de universalistas. Digamos que você está dentro de um trem, tá? Você está num trem,
E num dado momento, como vocês são pessoas de muito networking, né? Vocês conhecem a Cleição, então vocês devem estar ali, ó, na zona ótima do trem. Vocês estão lá na classe A do trem, né? Lá na frente, olhando tudo, o maquinista está lá junto, e aí você vê o trem chegando e existe uma bifurcação. Nesse momento, o trem pode ir para a esquerda ou para a direita. Ele não tem como seguir em frente. E aí vocês começam a observar que na linha desse trem existe uma criança. Uma criancinha. Ela deve ter uns 5 anos, está com um ursinho na mão, você vê que ela está chorando, ela está no meio da linha do trem. Quando você olha para o outro lado, que o trem pode bifurcar, vocês veem um outro vagão, um outro trem sendo abastecido por pessoas. As pessoas estão entrando, elas também vão seguir viagem. E nesse momento, universalistas e utilitaristas se dividem. Os universalistas vão começar a gritar para o maquinista dizer: pare o trem, pare o trem, pare o trem. Aí o maquinista vira e fala: não tem essa saída. Eu preciso que vocês escolham um dos lados. Para os utilitaristas, a escolha será simples. Eles vão falar: atropele a criancinha. Kátia, como assim? Eu não sou utilitarista. Calma, vou lá. Por que o utilitarista opta por atropelar a criança? Porque no entendimento do utilitarista, a perda será menor. Ali é uma família chorando uma dor, uma família chorando uma perda. Quando eles optam pelo vagão, onde tem 20 pessoas ali sendo carregadas, são 20 famílias sofrendo uma perda, são 20 famílias sofrendo uma dor. Então, nós estamos falando de nomenclatura, tá, gente? Utilitaristas e universalistas. Só que, de repente, um utilitarista, ele olha bem ali na linha do trem, o trem se aproximando, e aí eles têm que decidir. Ele pega e fala: não, aquela criança que está na linha do trem, ela é filha de uma vizinha minha. Essa vizinha, ela é solteira, ela teve essa filha, ela cuida dessa filha, é só ela e a filha. Vai ser muito triste para ela ficar sozinha. Neste momento, esse utilitarista que conhece a criança, ele muda de ideia. E ele começa a falar para o maquinista: pare o trem. O que eu quero dizer com essa história, gente? Eu quero dizer que existe um ingrediente muito importante quando a gente fala em relacionamento. É a emoção. Eu conheço? Quanto eu conheço? O que eu sei? Às vezes basta um simples olhar, às vezes basta um simples sorriso quando você está dando bom dia, para que você torne aquela pessoa, dentro do teu poder de decisório, importante. Só para terminar a história, o maquinista, num dado momento, vira e diz: existe uma forma de parar o trem. Nós podemos pegar aquele senhor obeso, de bengala, com aquele... ele está bem velhinho já. Se nós jogarmos ele na linha do trem, o trem para. Neste momento, utilitaristas e universalistas se unem e dizem: não, esse senhor não. Por quê? Porque existiu um envolvimento. Foi um olhar, foi um sorriso, foi um aperto de mão, alguma coisa fez. Por quê? Porque nós somos entes sociais. Nós não somos antissociais, né? A gente precisa, a gente gosta de construir relacionamento, a gente gosta de ter turma, a gente gosta de ter amigos, a gente gosta de ter a galera, a gente gosta de andar em grupos, por conta disso mesmo, porque somos entes sociais e não antissociais. A gente pode estar, de vez em quando, antissocial, mas não é nosso normal. Agora eu quero falar para vocês de mais 2 temas, para a gente entrar em network sem conhecer mais 2 temas. Capitalismo e assistencialismo. E aí eu vou dizer para vocês que eu aprendi isso na minha vida, eu aprendi isso na minha história. Eu vou contar rapidinho para vocês. Filha única, mimada do signo de Escorpião, confesso, minha culpa, minha máxima culpa. Só que eu era uma menina pobre que tinha plena certeza que era rica. Por quê? Porque a minha mãe era costureira, meu pai era alfaiate. A minha mãe costurava os uniformes do colégio bacanérrimo que eu estudava na Zona Norte. A minha mãe costurava os uniformes também do clube que eu frequentava na Zona Norte. Então eu vivia a maior parte do tempo da minha vida num outro mundo que não o daquele mundo que era a condição onde eu morava. A minha mãe, ela tinha o capitalismo como premissa. A minha mãe, ela tinha um patrimônio de 5 máquinas de costura e todas as vezes que ela ia empregar alguém ali da comunidade, ela fazia 2 perguntas. Ela falava assim: você tem um sonho? E você gosta de aprender?
Para a mulher que respondia sim para essas duas perguntas, ela ensinava tudo que ela sabia sobre costura. Só que a minha mãe fazia uma coisa também. Minha mãe estudou até a 4ª série do primário. Ela era praticamente analfabeta. Mas ela ensinou algo para essas costureiras. Ela dizia o seguinte, assim que aquela costureira sentava na cadeira, a minha mãe dizia o seguinte para ela, você tem 6 meses, para juntar um dinheiro e comprar sua própria máquina, para que você possa ser dona do seu nariz. Você não vai costurar só para mim, você vai costurar para um monte de gente, inclusive para mim. Eu estou te ensinando para você crescer. Né? Minha mãe não tinha nenhum tipo de universidade de RH, nada disso. Esse já era a cabeça dela, a cabeça capitalista. Né? Todo mundo precisa fomentar, criar dinheiro para poder viver. Ah, o meu pai. O meu pai, se tivesse tudo bem, um banquinho, um violão, uma cervejinha, se tivesse tudo mal, um banquinho, um violão, pelo menos 3 cervejinhas, porque ninguém merecia passar perrengue sozinho. Meu pai também tinha um patrimônio, tá? Ele tinha um Fusquinha branco, o BI 2021, que mais parecia ambulância do que Fusca pra gente passear. Meu pai era o cara assistencialista, ele ajudava todo mundo na comunidade. Precisava ter filho? Era no Fusquinha branco mesmo, que ele ia, punha e levava para o hospital mais próximo. Chovia, era no Fusquinha que fazia 3, 4, 5, 6 viagens para levar a criançada para a escola para eles não se molharem. Precisava de uma cesta básica, sabia que alguém estava passando dificuldade? Era o Zé Reinaldo que eles chamavam, para fazer uma vaquinha e todo mundo levar um pouquinho do que tinha de sobra em casa para aquela pessoa que estava passando fome. Meu pai era assistencialista. E aí, gente, era o momento em que eles brigavam. Esse era o único dia que eu ficava triste na minha vida, mesmo sendo uma garota pobre, era o único dia que eu ficava triste na minha vida. Meus pais brigavam, porque a minha mãe dizia o seguinte para ele, bem, como assim? A gente precisando, e você está ajudando o outro, a gente nem está bem para você poder ajudar o outro. E isso nem é papel nosso, ela dizia, isso é papel do governo. E o meu pai sempre dizia para ela, calma, bem, vamos fazer a nossa parte, porque quando a gente precisar, o governo vai nos ajudar. Bom, essa era a cabeça do meu pai, né? Eles também brigavam por conta da TV. Naquela época não era todo mundo que tinha TV em todos os cantos da casa, né? A gente tinha uma TV preta e branca ali, e eles brigavam porque minha mãe queria assistir Jornal Nacional, meu pai queria assistir Chapolin Colorado. Então, eles já eram bem diferentes, né? Entre si, mas viveram muito bem, me ensinaram muitas coisas. Através do convívio com os meus pais, eu criei os meus valores. Os valores de ajudar as pessoas, os valores de ensinar as pessoas, de não guardar para si o que a gente sabe. E aí isso começa a te levar, gente, para posturas que diz respeito ao networking como estilo de vida. E é isso que nós vamos falar agora. O networking como estilo de vida, ele começa antes de precisar. Você precisa criar o hábito exatamente disso, né? De fazer networking sem que você precise. É muito diferente quando você aborda uma pessoa dizendo, olha, eu preciso disso, você pode me emprestar? Você nem conhece. Não, networking a gente faz antes de precisar. O que você pode oferecer para alguém, né, que pode ajudá-lo? Era isso que a minha mãe fazia. A minha mãe punha sentada na máquina, mas ela já ensinava a costurar, ela já dava uma oportunidade. Depois disso, ela ia fechar negócios. Depois que essa moça comprava a máquina, ela ia então costurar para minha mãe. Ali devia ter uma ajuda entre elas, enfim, mas era depois, né? Então, você precisa aprender a ouvir o que o outro precisa. Quando você ouve atentamente, é a escuta ativa. Você sabe exatamente o que o teu cliente, você sabe exatamente o que o teu parceiro precisa ou deseja de você? Se você não tiver com a escutativa bem acionada, você não consegue entender. Outra coisa que a gente tem que falar quando a gente fala em networking o mundo, gente, é um campo de oportunidade. É um campo de oportunidade. Tem oportunidade para todo mundo. Tire da cabeça que alguém vai tirar aquela oportunidade que era sua. Isso não existe. A oportunidade está para todo mundo. Só que você precisa ter vontade de transformar. Eu costumo dizer que a oportunidade é um campo aberto, um campo gramado aberto. Só quem tem coragem de transformar grama em ouro é que vai vencer. Tem noção do trabalho que dá para transformar grama em ouro? Precisa ter trabalho. Networking, você precisa trabalhar o seu networking. De que forma? Você tem redes sociais, você tem mídias sociais, agora a gente não está podendo ir a eventos, mas enfim, às vezes está ali conversando com um vizinho, com uma vizinha.
Queira entender um pouquinho como, o que essas pessoas fazem, né? No que trabalham. Comece a criar a sua lista. Lista do quê? De conexões variadas. Ah, aqui eu estou falando no seu direito, imagino que muitos advogados assistam ao programa, então você só conhece advogados. Não pode ser assim. Você precisa ter uma gama de pessoas na sua listinha de networking. Por quê? Porque se o networking diz respeito a ajudar, quanto mais conexões variadas você tiver, mais você vai conseguir ajudar. Explica isso, Kátia. Claro, vamos lá. Às vezes você está conversando com alguém e essa pessoa vira e fala, ah, eu estou precisando de um marceneiro. Se você for aquele tipo de pessoa que só convive com quem você tem relação profissional, você pode não ter nenhum marceneiro na tua lista. E aí você não vai conseguir ajudar o outro. Agora, quando você tem uma conexão variada, naquele momento você vai se lembrar do seu Juscelino, que de repente é um excelente marceneiro. E aí você vai virar para esse seu amigo que está precisando e vai falar o seguinte, olha, eu tenho um marceneiro muito legal, vou te indicar, né, que eu acho que pode acontecer. E aí, gente, qual é a postura que você tem que ter? Você apresentou o marceneiro, certo? Apresentou, fez a tua parte. Aí depois você tem que fazer a lição de casa. Você tem que ligar para o amigo que você apresentou. Oi, tudo bem, fulano? E aí, como foi com o seu Juscelino? Ele te atendeu, ele te respondeu, ele te retornou, o orçamento dele foi bom, ele fez o trabalho, foi em tempo e hora. E você tem que ligar para o Juscelino também. Oi, Juscelino, tudo certinho? Eu te indiquei um cliente. Como foi? Ele te pagou direitinho? Ele te atendeu bem? Ele te respeitou? Você conseguiu fazer? Por quê? Porque networking é um processo com começo, meio e fim. O fato de você apresentar alguém, você está fazendo o quê? Você está emprestando a sua reputação. Então, quando você empresta a sua reputação, você tem que entender exatamente se esse empréstimo está dando certo. Combinado até aqui? Deixa eu beber mais água aqui. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os pilares do network. Eu vou falar dos 4 principais pilares do network. Bom, o primeiro principal pilar é a visibilidade. Ah, Kátia, você quer dizer que então eu tenho que ser muito conhecido para ter um bom network? Não. Quando a gente fala em networking e visibilidade, a gente está dizendo aqui, diga-me com quem andas. Os nossos avós diriam, que eu te direi quem és. O Facebook diz, se eu te direi que vou contigo, né? Então não importa qual é o final da frase, mas diga-me com quem andas. Por quê, gente? Porque hoje em dia, num mundo onde todo mundo enxerga todo mundo, você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você caminha ao seu lado, que caminham ao seu lado. Porque isso é visibilidade. Agora, imagine se você estiver andando ou caminhando com alguém que não tem os mesmos princípios que você. É exatamente hoje, sobre isso que eu postei no meu Facebook hoje, né? O Diga-me com quem andas, foi coincidência. Porque é verdade. Se essa pessoa gera alguns movimentos que você não corrobora, isso pode ficar ruim para a tua visibilidade. Por isso que aqui o segredo é ande com quem você seria. Ah, então eu tenho que andar com pessoas que pensem como eu? Não, você tem que andar com pessoas que tenham valores e princípios muito bem alicerçados. Ela pode, inclusive, pensar diferente de você, mas os valores têm que ser alicerçados, né? Então, valores de honestidade, valores de cumprir o que prometeu, valores de respeito ao próximo, tudo isso, né, tem que estar alinhado contigo. Então, cuidado com quem você anda. Ande com quem você seria. Segundo pilar, credibilidade. Ah, credibilidade é tudo que eu sei fazer? Não, no network é tudo diferente. Credibilidade é fale com congruência. Se você diz em algum lugar que você é vegana e de repente alguém te enxerga, te vir dentro de uma churrascaria, sua credibilidade vai lá para o espaço. Porque você tem que falar e fazer. Esse tipo de mentirinha que a gente conta de vez em quando, achando que não faz mal a ninguém, faz mal para alguém sim, principalmente para a gente mesmo, né? Então, procure falar com congruência. Olha, tem mais, viu? Se você acha que não comunicando nada, você não está comunicando nada, de novo está errado. Não existe não comunicação. Quando você vê algo errado e você prefere ficar de fora e não fale nada, você está comunicando para as pessoas que estão vendo
e você não tomou nenhuma atitude com relação a isso. Então, cuidado, não existe não comunicação, tá? Você precisa se posicionar. Terceiro pilar, que é um dos pilares que eu mais gosto, é o pilar da generosidade. Ah, Kátia, então eu tenho que sair por aí distribuindo coisas para as pessoas, fazendo bem. No caso do networking, não é isso. No caso do networking, a generosidade está ligada a uma causa. Como assim, Kátia? Não é possível que nesse mundão que a gente está vivendo hoje, que não exista nada no mundo que te irrite. Nenhuma injustiça que te deixe extremamente indignado. Quando a gente fala em generosidade no pilar do networking, é disso que a gente está falando. Qual é a tua causa? O que te irrita? Porque uma coisa é te incomodar. O que te incomoda não te cerceia. O que te irrita te cerceia. O que está te incomodando? O que está te irritando no planeta? Como você acha que você consegue ajudar o planeta? Como você acha que você consegue ajudar pessoas? Causa. Busque uma causa. A minha causa? A minha causa é contra a violência doméstica. Eu faço parte do Lions, Sororidade Social, onde a gente resgata mulheres em situação de vulnerabilidade. O que a gente faz? A gente capacita-as para que elas consigam se livrar dos agressores. Essa é a minha causa. Então, todas as vezes que eu vou fazer algo, né, eu costumo falar da minha causa, porque podem ter pessoas que estão me assistindo que queiram ajudar neste movimento. E aí, a hora dessa de se comunicar comigo, Kátia, eu quero ajudar. Como é que eu posso ajudar dentro do Lar Sororidade Social? Ah, você pode ajudar assim, assim, assim. Ali já foi feito networking. Pode ser que saia negócio ou não, mas pelo menos a gente ajudou alguém. E por fim, claro, né, gente? Vamos ser hipócrita aqui, a gente precisa de din-din. Lucratividade. Lucratividade é exatamente aquilo que eu falei lá. Você transformou a grama em ouro. Agora, você precisa estar perto de pessoas que vão cuidar do ouro em grama. Perto de quem? Perto de quem você tem coragem hoje de deixar o seu ouro em grama? Você deixar um bolinho de ouro em grama assim, perto de quem? Você tem que cuidar da sua lucratividade, né? Então, quando a gente fala em networking, nada tem a ver com vendas. O networking tem a ver com negociação. Vamos falar um pouquinho de negociação? Vou contar uma história para que vocês entendam um pouquinho, tá? Quando eu fiz 35 anos de idade, meu marido, né, foi meu primeiro namorado, nós estamos juntos há 37 anos, né, somos empresários, sócios, é o sócio-orido já. Quando eu fiz 35 anos de idade, ele me deu um Vectra zero, mesmo. Direito a restaurante, direito a laço no carro, foi muito legal. E aí, quando eu vi aquele carro, aquele Vectra bonito, cinza chumbo, e eu vi sair do restaurante, conforme eu saí do restaurante, que eu já fui dirigindo o meu carrão, eu comecei a perceber na rua, naquela hora, à noite, que já tinha alguns Vectra cinza na rua. E eu já fiquei meio assim. Quando chegou na sexta-feira, isso foi numa quinta, eu saí e tinham vários Vectra cinzas na rua. Até falei, comprou de baseado, né? Tava em promoção, ele foi lá e comprou o carro. E eu que não gosto, né, de ter coisas repetidas, enfim, meu estilo de ser, meu estilo. Eu falei, não quero esse carro. Quando chegou no sábado, eu fui numa agência de automóvel, levei o meu carro zero quilômetro, entrei na agência e falei o seguinte para o vendedor. Eu falei para ele o seguinte, olha, todo mundo tem um Vectra cinza chumbo, eu quero um carro diferente. Você tem um carro diferente para me entregar? E ele falou, eu sei exatamente o que você está procurando. Eu tenho um carro aqui, que é um carro que ninguém tem quase. Ele é um carro importado. Só que ele é 4 anos mais velho que o seu carro. Tudo bem. E ele custa um pouco a mais do que o seu carro. Eu falei, eu quero ver o carro. Quando eu vi o carro, me apaixonei. Era uma Alfa Romeo, 24 válvulas, maravilhosa. E aí eu falei para ele, fechado o negócio. Quando eu vim para casa com um carro 4 anos mais velho e ainda disse que dei de troco, dei mais alguma coisa, muita gente falou, Kátia, você foi trouxa. Kátia, o cara te enganou. Ele me enganou, gente? Não. Porque ali ele negociou comigo, ele não fez uma venda. Eu falei para ele que eu queria um carro que ninguém tinha. Essa foi o meu pedido, ele ouviu esse pedido. Ele realmente me entregou um carro que ninguém tinha. Eu cruzava com pouquíssimas Alfas Romeo pela rua. E aquilo me deixava muito feliz. Então, foi uma negociação. Aqui nós não estamos falando em venda.
em venda pura e simplesmente. A gente está falando em palavrinha mágica para todo mundo que tem a ver com networking. Satisfação. O quanto seu cliente está saindo satisfeito das negociações que vocês têm. Essa é a palavra. Não se trata de preço, não se trata de satisfação. Quando você põe isso na sua cabeça, que o ganha-ganha tem a ver com satisfação e não com o preço das coisas, você começa a fazer melhores negócios. Sabe quando que eu troquei de agência? Depois de muito tempo. Quando eu me mudei da onde eu morava, e aí ficava impraticável, enfim, por N motivos. Mas enquanto isso, eu apresentei muitas pessoas para aquela agência, troquei muitas vezes de carro naquela agência e fiz muitos bons negócios ali. Então é muito importante que você entenda, tá? Quanto é importante ter o fio de bigode. E aí, gente, quanto tempo eu tenho, Cleição? Kátia, você ainda tem mais 15 minutos. Então, bora lá que eu vou falar dos mitos do networking. Os mitos do networking. Gente, vamos lá. Quem é networker não é interesseiro. Eu tenho uma grande amiga, Sueli Campos, que diz, seja interessante e não interesseiro. Como você está sendo interessante para as pessoas? Ou você é aquela pessoa que só fica falando, as pessoas não conseguem falar? Só você fala. Você não escuta o que o outro está dizendo, você não se importa com o que o outro está dizendo. Né? Então, isso não é network. Outra coisa, você tem um bom emprego, um ótimo emprego, você ganha bem pra caramba. Você não precisa de networking? Para com isso. Todo mundo precisa de networking, nada tem a ver com o tamanho do seu salário ou com o tamanho do seu prolabore. Todo mundo precisa de alguém. Lembra lá no comecinho da minha fala, quando eu falei que nós somos entes sociais e que a gente precisa de alguma forma estar conectado? É disso que se trata. Quem são as conexões prósperas que você tem perto de você? Então, para de achar que porque você está bem de vida, porque você já chegou lá no teu topo da montanha, que você não precisa de ninguém. Precisa sim, isso é um grande mito, viu? Ah, não, mas, Kátia, tudo bem. Mas eu sou mega seguido nas redes sociais. E eu tenho 3 milhões de seguidores, eu não preciso de ninguém. Bé, errado de novo. Isso é fatal. Por quê? Porque o fato de você ter muitos seguidores não significa que você tenha pessoas que vão te ajudar na hora que você precisa. Você precisa ter amigos. Você precisa sair, olhar no olho, apertar na mão, né? Entender necessidade, satisfação. Lembrem-se. Então, às vezes a gente pensa que porque a gente está fazendo a lição de casa, né? A gente está lá postando todos os dias, falando da nossa vida, então a gente fala, agora eu estou fazendo networking. Também não. Também está errado. Networking é 1 a 1, é você conversar com as pessoas. Você faz parte de grupo do WhatsApp? Ah, faz parte de muitos, cara. E quantas pessoas você conhece desse grupo? Ah, não aguento que é corrente, é bom dia, boa tarde. Mas será que você já tentou conhecer alguém daquele grupo? Primeiro de tudo, vai entrar num grupo de WhatsApp, entra lá, chama o administrador do grupo, primeira coisa. Não vai sair postando. Quando você vai na casa de alguém, você já vai abrindo geladeira e pondo o pé na mesa? Então, a mesma coisa nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. Comporta-se, né? Então, vai lá, vai para o administrador e fala, como funciona seu grupo? Olha, eu tenho isso, 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 eu posso postar? Que dia eu posso postar? Seja respeitoso, né? Isso é importante para que você construa uma relação duradoura. Este é o grande segredo, construir relações duradouras. Então, é um grande mito quando você pensa que porque você está postando as coisas nos grupos de Facebook, você está fazendo negócios. Não está. Esse negócio tem a ver com satisfação, você precisa ter uma relação. Então, entre nos grupos de WhatsApp e observe primeiro. Observe o que as pessoas postam. Vê como elas se apresentam. Teve alguma coisa, chamou a tua atenção? Vai lá, chama no PV. Oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha com isso, eu trabalho com isso. Como que a gente pode se ajudar? Ofereça ajuda. Sabe lei da reciprocidade? Lei da reciprocidade funciona muito, gente, mas muito no networking. Vou contar outra historinha, porque eu sou uma grande contadora de história, né? Vocês já viram que eu vim aqui hoje contar história. Eu fiz um reality show, chamava-se Em Frente às Feras. Nesse reality show, a gente dá um smart money para alguém, para que ela pudesse crescer na empresa dela. No primeiro ano, nós demos para Clarice Freire,
que é dona do Que a Batata Tem. Busquem aí o Que a Batata Tem, pessoal de Osasco. Ela ganhou os 10 mil reais e hoje ela tem praticamente uma rede de franquias do Que a Batata Tem, né? Então eu fiquei muito feliz. Mas quem me inspirou a montar o Em Frente às Feras foi o Kevin Harrington. O Kevin Harrington é lá do Shark Tank americano, e quando eu vi ele falar, eu ficava encantada. Ele inventou esse negócio do Polishop, que hoje é do meu grande amigo, do Apolinário, mas assim, ele inventou isso há anos atrás. Lembra quando a TV, muitos aqui não vão saber, mas a TV ficava vermelha, azul, amarela, que nada passava naquele momento? O Kevin Harrington teve uma ideia de utilizar aquele momento da TV, que nada acontecia, para vender produtos. Ele iniciou vendendo uma faca que muita gente conhece, que é a faca Guinzos, que cortava de tudo. Foi o Kevin Harrington que inventou isso, de levar os produtos para a TV e vender, e hoje a gente vê aí o nosso grande, querido Apolinário fazendo isso muito bem feito na Polishop, né? Sempre que eu falo, que brinco com ele, que tudo que eu assisto da Polishop, eu não sei viver sem. É como se eu não tivesse vivido até ali, né? A gente vai mandar comprar tudo. Então, eu queria conhecer o Kevin. Ele veio para o Brasil, Kevin Harrington no Brasil. Eu falei, meu Deus, eu preciso ir até esse cara, eu preciso entender quando é esse treinamento, como que faz para estar perto, e dito e feito. E, de repente, estou eu lá na mesa de café, e quem encosta para tomar um café? Mr. Kevin Harrington. Meu coração já começou a bater. Eu falei, meu Deus, é o momento. Eu preciso falar com ele agora. Eu não posso esperar. Quando vou ter essa oportunidade novamente? E aí, o que eu fiz? O que eu fiz? Saquei o meu cartão de visita e falei o seguinte para ele. Hi, Kevin. Olá, Kevin. Tudo bem? Bom, sou sua fã, assisto muito Shark Tank, mas eu quero te dizer o seguinte. Enquanto você estiver no Brasil, se você precisar de alguma coisa, não hesite em me chamar. E entreguei o meu cartão para ele. Um bilionário americano. E pegou o meu cartão e ele deve ter pensado assim, o que eu posso precisar dessa senhora? Mas ele foi muito educado, porque é a lei da reciprocidade. E nesse momento, gente, eu tomei um susto. Sabe o que o Kevin fez? Ele pediu meu celular. Ele pegou o meu celular. Ele anotou o celular dele e disse, quando você estiver nos Estados Unidos, também não hesite em me chamar. E eu saí dali com o celular do Kevin Harrington, que eu nunca tive coragem de chamar, mas o que eu quero dizer para vocês é a lei da reciprocidade. Funciona em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa. Um bilionário, aconteceu isso. Então, o que é importante para vocês é olho no olho, né? Sorriso largo, seja simpática, ouça com atenção, e não minimize ninguém. Todo mundo tem alguma coisa para entregar, para oferecer e para ensinar. E aí, para terminar aqui, eu vou falar da técnica dos 2 pés. Tem uma técnica dos 2 pés que eu indico para todo mundo. Se você estiver no lugar onde você nada ensina, e se você estiver no lugar onde você nada aprende, pegue os seus 2 pés e saia rapidamente dali. Porque o que você está fazendo ali é perder tempo de vida. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre networking. Espero que vocês tenham curtido, né? E eu acho que é isso, Cleisan. Não sei se atendi tuas expectativas aí, né, dos teus ouvintes. Eu sei que eu estou muito feliz de estar aqui. Ai, Kátia, claro que você supre as expectativas. Eu fico te ouvindo, já te ouvi várias vezes, eu sempre aprendendo, né? Eu gosto muito de te ouvir, eu sempre estou aprendendo e eu gosto de aprender, principalmente com uma pessoa como você, né, que tem uma grande experiência, a conectora, né? E uma coisa, Kátia, eu estou hoje aqui nesse programa, você foi o elo dessa conexão, dessa comunicação, porque eu até comentei com você, né? Eu acho que foi. Eu não sei se foi, acho que foi no início desse ano. Sim, fevereiro. Foi fevereiro? Que você me convidou, né, para participar, que ia ser um dia de lives, acho que era 12 horas de live. Eu te indiquei o Benilton, meu grande amigo, a quem eu quero mandar um beijo. O Benilton me perguntou se eu tinha pessoas que falavam bem, que tinham propriedade, que tinham um vazamento, conteúdo.
e aí eu indiquei, você foi uma das que eu indiquei. Isso, eu não esqueço disso. Uma coisa que eu tenho muito na minha filosofia de vida é gratidão, né? Então, assim, eu não esqueço. E aí foi isso. Eu participei, depois ele falou comigo se eu poderia, que ele tinha gostado e tal. Então, assim, começou de você, né? É tudo assim, é amizade, é confiança no trabalho da outra pessoa, né? É Então, isso. assim, realmente você é a conectora, Eu né? amo conectar pessoas, amo. Não, e assim, eu também gosto, porque o network é uma rede de contatos, né? Uma rede de relacionamento. E às vezes, assim, a minha amiga fala assim: ai, eu tô precisando resolver tal coisa, ai, eu tô precisando, de repente, eu quero ir num outro salão, eu quero. Então, assim, eu falo: olha, eu tenho uma pessoa minha de confiança que eu posso te indicar, né? É sempre pessoas de confiança, as pessoas que eu acredito, que eu valorizo o Sim, trabalho, né? E colegas advogados também, porque eu sou advogada familiarista. sim, Também trabalho com previdenciário, mas o foco é familiarista. Lá no nosso escritório, nós temos outros colegas também de outras áreas. Mas, assim, eu não tenho nenhum problema de indicar colegas, eu indico colegas. Às verdade. vezes pode até ser da minha área, mas é uma área assim que eu não área assim que eu não faço muito e tal, entendeu? Então, assim, é isso, é você confiar no trabalho do outro. Eu sempre falo, gente, não é concorrência. Né? Ah, mas não, não é concorrência. Eu não entendo como concorrência. Como eu falo, né? O sol é para todos. Então, assim, às vezes o fulano se identifica mais com aquele advogado ou com aquela advogada. Às vezes aquela advogada é até mais qualificada do que eu, um exemplo, mas eu fui com o advogado X, não gostei, vai com você, se conecta, né? Que nem você falou, as pessoas têm que ter um porquê dessa conexão, valores, né? Alguma coisa que Sim, você vê ali, poxa, ela tudo bem, ela não pensa que nem eu naquele assunto, porque não dá, né? As pessoas têm a claro. liberdade. Mas ela tem esses valores que para mim são muito importantes. Então não interessa se ela é uma pessoa íntegra, se tem caráter. É isso. E eu sou vegana, mas ela gosta de carne, não É tem isso, problema. Agora é isso. você que você comentou, a pessoa não pode dizer que é vegano e tá numa churrascaria. De repente, eu como boa advogada, eu vou até defender. De repente tá na churrascaria. Acompanhando, né? Porque de repente é o aniversário de uma amiga, aí você fala assim: ai, amiga, eu Sim, vou, mas eu só vou comer salada porque eu sou vegana, e aí, pelos amigos, nós fazemos alguns sacrifícios, né? sem dúvida. Mas eu entendo, e assim, eu concordo com você, é isso mesmo. E nós temos que ver, né, os valores, porque senão esse network nosso, essa rede, não vai se sustentar por muito tempo, né? Não, Às vezes o pessoal antigamente falava bem assim: o QI é quem indica. Sim, eu falo, é o quem indica, mas você só vai ficar lá se você mostrar capacidade, porque não sim, adianta eu te indicar se você não tiver sim. capacidade, porque, por exemplo, eu participei e podia ter ficado só daquela participação, né? Verdade, Poderia ser outra pessoa que estar aqui, né? verdade. Então, Sem dúvida. então assim, eu não me autoconvidei, eu fui convidada. Então, é diferente. Você indica, agora, se a pessoa tem capacidade, às vezes você viu a capacidade, o outro também viu, às vezes só você vê, mas é assim, a E às vida vezes é a própria assim. pessoa não vê, viu, Cleição? A gente tem que Oi? falar também em autoconhecimento, em alta consciência. Às vezes a gente vê o talento de alguém, mas a pessoa não acredita no seu próprio talento. Isso também acontece, né? A pessoa precisa estar muito preparada para aproveitar, às vezes, algumas oportunidades. Né? Você estava preparada para o Benilton, você estava preparada para o Agora é que são elas, você estava preparada para o Quase Mim Você Procura, né? Você estava preparada. E essa tua fala é bem verdadeira, e como a gente falou ali, ela é bem congruente com o que você faz,
né? Porque só no Quest Me Você Procura, você levou acho que mais de 15 advogados para estarem ali escrevendo um capítulo, né? E de repente você podia ter guardado para você a oportunidade de estar na maior coletânea de histórias de mulheres empreendedoras do mundo. Então você podia virar e falar: não, eu quero ser a única advogada que está ali, não vou chamar nenhuma colega. E chamou várias. Então isso também é porque a tua autoconfiança e a tua autoconsciência, elas estão num nível elevado mesmo, né? Você já passou por um monte de coisa, você tem uma história grandiosa, né? Eu já ouvi tua história 3, 4 vezes. Você trabalhou muito com o ser humano, porque você trabalhou na linha de frente com saúde. Quando a gente trabalha com saúde, a gente começa a ter um outro entendimento da vida, né? Que não só aquele entendimento clichê, né? De ter, de possuir, né? É o ser que também vale a gente falar, né? Então, eu vejo tudo isso em você. E eu me preocupo muito com as pessoas que eu caminho por perto, porque é muito preocupante quando a gente segue ao lado de pessoas que não têm os mesmos princípios, porque a gente acaba mesmo, às vezes, entrando nessa bifurcação que eu falei lá da linha do trem, tendo que tomar uma decisão e fica difícil. É verdade. E tomar decisão é o dia todo tomando decisão, e essas decisões elas vão repercutir, Sim. né? E vão mexer na nossa vida, e dependendo da decisão que você tomar, vai mudar todo o seu futuro, né? E de quem te Então, cerca, né? O teu entorno também. Né? Uma decisão, quando tomada, modifica o seu entorno também, porque nós somos entes sociais, não vive sozinho. isso, e às vezes muitas pessoas estão ali, né? Você inspira pessoas aí, fala, nossa, ela mudou, por que isso, né? Então, assim, e essa questão que você falou, né, que eu trabalhei na saúde, eu trabalhei 12 anos, e você vê assim, poxa, você acaba conhecendo o ser humano mais profundamente, né, nas suas angústias, Sim, limitações, sim. tristeza, e às vezes você fala assim, nossa, nós somos tão pequenos, e às vezes a gente se acha tão assim, sabe? Ah, eu isso e aquilo. Gente, nós não somos nada, entendeu? Se eu sou alguma coisa, é porque eu tenho um conjunto de pessoas que me ajuda, que me apoia. E eu gosto de apoiar também, eu gosto de incentivar. E eu acredito muito nas pessoas, porque o nosso mundo, o nosso Brasil, ele só vai sobreviver mais algumas décadas se nós acreditarmos no ser humano, se nós Sim, nos unirmos e se nós trazermos mais amor para a sim, sociedade, para a coletividade, para a nossa vida. é Porque bem tudo isso. que move é o amor, né? Muitas coisas que você, quando você de repente era solteira, você falou que jamais faria, e depois que você vira mãe, você fala, gente, tem que pagar pagando a língua, né? Porque É você isso falou, mesmo. paga. Eu já paguei minha língua 500 vezes, sabe? Eu já pedi desculpa das minhas amigas. Às vezes tinha filha, eu falava, mas onde eu não vou fazer isso, entendeu? Nossa, mas que criança tal, né? E tu É, tá lá depois de 4, 5 anos fazendo a mesma coisa, ou até pior, sabe? sim, E assim, o bom é que a minha memória, ela não é memória de elefante, mas eu reconheço, sabe? Às vezes, assim, eu me pego fazendo uma coisa que eu critiquei antes. E aí eu falo, gente, como Deus é bom, porque Ele está mostrando sim, que você, quem é você, para estar sim. criticando alguma coisa, É né? bem isso. Então eu falo assim, poxa, eu falei isso para minha amiga. E já teve caso de eu pedir desculpa de amigas minhas, depois de 5, 7 anos, ela falou, Cleiton, eu nem lembro disso. Falei, pois é, amiga, mas agora que eu sou mãe, eu lembro, né? E Eu eu lembro. também, né, Cleice, é uma coisa na sua profissão que é o não julgar, né? Porque é, a pessoa já vai ser julgada por outro, não dá para ser julgado pelo próprio julgado, né? Você tem que ter ali muita empatia, né? Para poder atender e se colocar no lugar do outro. E nós, como advogadas, né, advogados, nós não estamos ali para julgar o nosso cliente, isso mesmo. O advogado, ele está ali
para resolver o problema do cliente. Sim. Entendeu? Ou, se o problema for muito grande, tentar evitar maiores danos, né? Sim. Então, assim, eu entendo que o advogado, ele é um Nossa, agora a palavra não... Solucionador. Isso, agora engatou aqui. De problemas. E para evitar os problemas futuros também, né? Direcionar, dar uma orientação. O advogado, ele não é para ser o pai ou a mãe da pessoa, mas muitas vezes, naquele momento que a pessoa está ali precisando de uma orientação, às vezes você dá uma orientação que, às vezes, de repente, seria o pai, a irmã, que estaria dando também, né? Porque a advocacia, principalmente a advocacia familiarista, ela é muito humana, né? Ela é muito humana, porque mexe com os sentimentos. E, assim, tudo aquilo que eu trabalho e outros colegas trabalham, a maioria, por exemplo, eu que já estou com 40 e alguns, já viveu muitas coisas, entendeu? Já viveu muitas coisas. Então, assim, tem um pouco mais de experiência na vida, né? Eu não estou Sim. falando que um advogado, uma advogada de 25 anos, 24 anos, não vai fazer um ótimo papel também, uma ótima defesa. Sem Mas dúvida. eu digo que eu que estou com 47 anos, vamos logo falar a verdade, né? Mas não parece, viu, Cleiton? Então, e já sou mãe, tudo, então, assim, tem muita coisa que, às vezes, você conversando com uma outra mãe, com outro, um pai, você entende melhor, né? Você Sim. consegue entender melhor. E é o respeito à hierarquia. E aí, quando a gente fala em hierarquia, é o respeito a quem já traçou uma rota maior do que a nossa, né? Alguém que já caminhou por mais tempo e então já viu mais coisas, já ouviu mais coisas, já viveu mais coisas, né? Aqui é muito no principalmente quando a gente fala em um assunto específico, né? Como no direito, por exemplo, é muito importante que a gente tenha esse tipo de olhar para quem viveu mais tempo dentro do direito, dentro da advocacia, porque deve ter visto milhares de coisas. Então, quando você ouve alguém que tem mais experiência, né, serve para que a gente realmente olhe, tenha aquele olhar e fale, uau, então isso serve, isso não serve, mas sempre com um olhar respeitoso de quem já traçou outros caminhos, né? É isso mesmo, Kátia. E eu gostei muito daqueles exemplos lá que você deu. Você deu um exemplo do trem da criança, né? E aí, no final, o que foi que decidiram? Eu não sei se eu estava Então, prestando na atenção. verdade, a decisão Você falou da vai. criança e falou do idoso, né? Eu falei que, assim, num dado momento da história, universalistas e utilitaristas tiveram a mesma opinião quando era para jogar alguém que eles conheciam de dentro do trem para fora do trem. Então, ali, todos tomaram a decisão que não, porque havia tido um envolvimento de olhar, um envolvimento de emoção, de carinho, né? É bem esse negócio de pelo menos ter convivido. Então, quando você toma uma decisão relacionada a pessoas que você não conhece, é muito mais fácil do que quando você tem que tomar uma decisão com pessoas que você tenha tido algum tipo de envolvimento, não importa se mínimo, né? Então, ali, utilitaristas e universalistas estariam pensando da mesma forma. O que eu quero te dizer, Cleiton, é que é claro que a gente dá o exemplo do pior, né? Como assim? Atropelar a criancinha. Aí você fala, meu, eu sou um crápula, né? Atropelar a criancinha. Mas, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que dentro do livre-arbítrio que nós temos, que eu acho que é o maior bem do ser humano, né? Ser dono das suas próprias decisões, independente da condição em que ele esteja, é muito ruim quando alguém fala, eu não tinha outra saída. Sempre existe duas saídas, né? Então, esse papo de não tinha outra saída não existe. Tem sempre duas saídas. Você optou ou sendo utilitarista ou sendo universalista, não importa, né? E não existe certo e errado também, tá, gente? Não existe certo e errado. Tendência, sim, existe a tendência de
empresários, empreendedores serem mais utilitaristas. Existe a tendência, tá? Não vou mentir. Mas não existe certo e errado. Tá? O que eu quis contar naquela história do trem é que quando existe algum tipo de envolvimento, ainda que pequeno, a gente prefere não machucar, não ferir, não abrir mão, né? Porque aquele senhor que estava no ônibus, no trem, de alguma forma tinha tido alguma relação com alguém, nem que fosse um simples olhar. É quando a gente coloca emoção na história, né? Então, quando coloca sentimento na história, fica mais difícil tomar decisões. E é isso mesmo, Kátia. Por isso que no direito o juiz ele tem que ser imparcial, né? Porque senão, se ele tiver envolvimento com as partes, ele vai pedir a suspeição. Por quê? Porque aí você não consegue julgar, né, Não, de uma maneira imparcial. Então, isso não. que você falou, a partir do momento que você tem envolvimento com a pessoa, é claro que aí mudou a história, né? Por exemplo, se essa pessoa faz parte da tua rede de contatos e a Aí, outra não faz, é esquece. claro que você vai querer salvar aquela pessoa que é da sua rede de contatos. Então, É por muito. isso que é muito importante o network. Sim, sim, é isso mesmo, né? Da gente se preocupar em querer ver o outro bem, né? Então, é dali que se criam os masterminds. O networking, as pessoas confundem networking com mastermind, né? O networking é a ação que você faz em gerar, em ter uma rede de relacionamento. O mastermind é quando você, dentro dessa sua rede de relacionamento, você se relaciona tão bem com as pessoas que você quer que essas pessoas alavanquem. Então, quando eu apresento a Cleição para que ela vá até o Benilton para apresentar uma palestra, ou quando eu trago a Cleição para perto do meu programa de TV, eu não trago qualquer, porque eu tenho com a Cleição um mastermind. Eu quero a Cleição alavancando, né? Ali existiu sinergia. Então, a gente tem uma rede de mastermind que a gente conta que são aquelas pessoas que a gente tem, sim, um olhar, um carinho, onde a gente fala, uau, quero vê-la crescer, quero vê-la alavancar, puxa, eu posso ajudar por aqui, então eu vou fazer também, né? Então aí começa de repente a ser um trabalho tão de ganha-ganha que nem a gente percebe, né, que está nesse movimento, porque é muito natural. É isso mesmo, Kátia. Eu vou ler aqui alguns comentários, tá? A doutora Silvia Hernandes Mendes, amiga nossa, Beijo, Silvia, querida. ela mandou um beijo aqui para mim, para você, falou que ela quer o livro. Ela está no livro, não nesse, mas ela está no outro livro. Ah, claro que sim. Ela é uma querida, ela é uma profissional Querida. exemplar. O doutor Armando também, Sicchione, está aqui. Vamos lá, bora lá. Tem mais aqui a Janice Nascimento, boa noite. Doutora Simone Rocha, boa noite. Doutora Ednei Andrade, boa noite. Doutora Célia Regina também, boa noite a todos. Alfredo Brandão também, boa noite. Aí a doutora Silvia colocou aqui, eu fui em frente às feras. É mesmo, Silvia? Ela disse que foi. Em frente às feras, eu fui. Que Ela colocou. legal, Silvia! Me conta mais, que eu não lembro. Como assim? Ela colocou aqui, eu fui. Aí ela colocou aqui, delícia de papo. A Ednei Andrade colocou, adorei. Parabéns às duas. E a Silvia colocou aqui, é que eu falei, né? Que o sol é para todos e eu não Sim. vejo meus colegas como concorrente. Se eu puder ajudar, eu ajudo mesmo. E assim, tem que ser o network, e eu acho que nós temos uma função, não é à toa que nós estamos aqui, e eu sempre falo, se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar, Isso, é né? isso. Mas eu sempre procuro ajudar, porque eu gosto demais, e assim, seria uma hipocrisia eu falar que quando eu ajudo, eu me sinto bem. Eu não faço para me sentir bem, porque tem pessoas que necessitam ajudar para se sentir melhor. Não é o meu caso. Claro que ajudando, você automaticamente se sente bem, né? Sim. Mas assim, é mais para ver o outro, como você falou, acreditar no outro, ver o outro
crescer, né? Porque às vezes você olha aquela pessoa ali, você fala, nossa, falta pouco, só está faltando um empurrãozinho. Verdade, Ou às vezes verdade, uma oportunidade que não tem, verdade. né? Reconhecimento, né? Não tem, tem muitas pessoas aí preparadas, qualificadas, tão melhores ou mais do que eu e outras, mas não tem a oportunidade. Verdade. E eu sou muito grata. Toda vez que eu recebo um convite, que eu posso, eu quero, a minha maneira é também, sabe, propagar essa oportunidade para outras pessoas. Eu quero Sim, que outras pessoas também tenham a oportunidade que eu tive. Então, eu acho isso muito importante. E eu não vejo questão de religião, se a pessoa é ABCD, não. Eu vejo assim, dentro da pessoa, né? Se ela se identifica, né, na questão de valores também, sim, e aí, sim, aí é com ela, entendeu? Ó, a oportunidade está aqui, ó. Vai lá e agarra que é sua, né? Vai sim, lá e chuta essa bola, né? Porque o mundo ele não espera, o não, tempo não para. verdade. Então, eu sempre falo, vai lá, o que eu puder ajudar, eu ajudo. E é isso. Eu gosto de que as pessoas que estão ao meu redor também estejam bem, estejam felizes. A gente Mas você sabe sabe que que é nem sempre difícil, né, é Cristã? hã? Nos dias de hoje está muito difícil. As pessoas estão muito individualistas, né? E eu vejo também isso até na criação das crianças, né? As crianças também estão muito individualistas, né? É meu, sou eu, é tudo o eu, né? Aquele eu que veio dos gregos lá, né? Então também tem muito disso. Você sabe que com essa pandemia surgiu em alguns lugares do mundo o modelo Donut de ser. O modelo Donut é novo, quem não conhece, Donut mesmo, Donut daquelas rosquinhas que vem com docinho em cima. E na Holanda já está, em especial em Amsterdã, já está funcionando muito bem. Tem uma cidadezinha da Alemanha que também está funcionando muito bem. Que significa o quê? Fazer com que o outro tenha alguns benefícios dos quais eu fui capaz de ter e que pode fazer diferença para o outro. Então, por exemplo, lá em Amsterdã, quem precisa de uma bicicleta para trabalhar e alguém está com a bicicleta parada na garagem, ela está emprestando, não é nem aluguel, não é nem empréstimo. Empresta e vai usar. Né? Então, está havendo um tipo de. Eu acho que a palavra do momento que a pandemia trouxe, colaboração, cooperação, comunhão, né? Trazendo tudo isso. E que bom que a gente acreditou, né? E continuou estudando e se capacitando, que a gente não desistiu. Porque muita gente, eu tenho algumas amigas que no começo da pandemia desistiram de tudo que estavam fazendo porque disseram que não iriam conseguir mais, né? E não, quando a gente tem amigos, olha como o network é importante. Quando a gente tem amigos, esses amigos acabam nos dando a mão e nos falando, não, você não vai desistir, não. Vem, vem que eu vou te ajudar, né? Então, é muito importante isso. Kátia, a doutora Silvia, ela falou que ela confundiu aqui, não foi em frente às férias, foi o B Amazon, foi Ah, foi no Bia o de Mendes, dezembro, foi no o evento do Amazing, fim do ano. Aí sim, que eu fui, nós fomos juntas. aí eu lembro. É, então, ela falou, eu confundi. Eu falei, como assim ela foi no Em Frente às Férias? E eu não lembro, porque tudo bem, foram 211 pessoas que passou pelo Em Frente às Férias, mas eu teria lembrado. É, a Silvia não dá para passar despercebida, não. Não, não passa. Não passa, ela é uma querida. Então, Verdade. se ela falou aqui, eu confundi. Não, mas é isso mesmo. E, Kátia, é isso. Esse momento, né, que nós estamos vivendo e passando, que nós estamos na pandemia, né? A pandemia não acabou, nós estamos vivendo. Acabou. E Exatamente. tem muita gente que parece que acabou, mas não acabou. Sim,
Eu acredito que nós estamos na metade. Na verdade, isso só vai acabar, eu não sei, porque eu não sou médica, então, para ficar discutindo esse tipo de assunto, mas assim, como todo mundo fala, né? Só depois que sair a vacina. E assim, quando sair a vacina, vai ter as pessoas, né, que têm prioridade para tomar a vacina, os pessoas de grupo de risco e tal. Então, até vacinar toda a população Sim, é, é complicado, porque tem pessoas que não acreditam na Covid-19. Então, tem, né? Como tem. tem pessoas que não acreditam, que não tomam a vacina da gripe, tem pessoas que não acreditam na Covid, tem pessoas que não vão querer tomar a vacina, e aí Sim. acaba colocando em risco Outras pessoas. pessoas, a coletividade. E assim, eu sempre comento, eu sempre falo, né? Olha, quando alguém conversa comigo, então eu falo assim: olha, presta bem atenção no que você vai fazer. Se a sua ação ela vai afetar só você, tipo assim, se é uma decisão que pode prejudicar terceiros, então não faça. É, é isso aí. Se você vai tomar uma decisão que é só você que vai ser prejudicado, tudo bem. Agora, se pode prejudicar terceiros, não faça. É bem isso. Não faça, entendeu? Então, assim, é muito complicado esse assunto, né? Porque são várias opiniões diferentes e eu não sou a rainha da verdade. Tem muitas coisas ainda que nós ainda vamos, conforme o tempo vai passando, nós vamos descobrir, saber, né? Então, vamos aguardar, ter fé que vamos chegar todos vivos, né? Quando É essa isso mesmo. vacina chegar, É que isso todos mesmo. estejam com saúde, estejam É isso. bem, porque a É, prioridade no momento está sendo essa, a sua manter. fala é muito assertiva no sentido de que não acabou, não passou, né? É importante que as pessoas tenham essa consciência de que ainda é preciso que nós fiquemos o máximo possível, né, em casa. E se tivermos que sair, temos que usar de todos os artifícios para estarmos protegidos, não só por nós, mas também pelas pessoas com que convivamos, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse olhar de cuidado ainda, né? E que ainda leva um tempo mesmo para que as coisas voltem. Eu acredito assim, Cleição. No começo dessa história toda, eu achei que o grande dia, o grande momento seria dia 1º de janeiro de 2021, onde eu achei que as pessoas fossem para a rua. Depois que eu comecei a ver o movimento mundial, né, de cancelamentos de eventos, eu falei, bom, então ainda não será no dia 1º de janeiro, né? A gente vai ter que esperar um pouco mais para isso. E aí, quando a gente começa a ouvir que essa vacina virá, talvez só lá para abril ou maio de 2021, a gente tem que entender que a gente tem que encontrar outra maneira de viver a vida, com alegria, né? Agradecendo a Deus, curtindo com as pessoas que a gente ama, mas a gente tem que encontrar outras maneiras. E pode ter certeza que se nós tivermos um olhar sempre para a solução, a gente encontra maneiras, porque nós somos criativos e volto a dizer, somos entes sociais, a gente quer estar com os outros. É verdade. E nós já estamos caminhando aqui para o final. E olha só, gente, quem não curtiu, curte lá a nossa live, de onde você está assistindo, do Twitter, do Face, do YouTube, porque a gente já vai fazer o nosso, já estamos encaminhando para o nosso sorteio. Oba. Então, depois você pode curtir, continuar curtindo, compartilhando, né? Vai ficar gravada, mas para você concorrer ao livro, é ao vivo, tá? É ao vivo. Então, eu tô já pegando aqui tudo e vocês vão curtindo aí para a gente já ir para o finalmente. Kátia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os projetos, né? Eu sei que você também
apresenta na rádio, né, o programa, um CNPJ na minha cama, né, que eu já até fui lá, já fui convidada, gostei muito. Quero que você fale um pouquinho do programa Agora que São Elas, que passa toda segunda-feira na TV aberta. Tá Também passando lá. está passando, né? Tá passando. Está passando. Então, eu quero que você fale um Vamos pouquinho lá. e também eu também quero mandar um abraço para o Aníbal, seu marido, Obrigada, gente obrigada, super fina, o Guto, toda a sua família, muito querida. obrigada. Então, Quero que nós temos pode, alguns projetos para mulheres. A pode. grande maioria dos projetos que eu tenho são voltados para as mulheres, né? O primeiro grande projeto é realmente o Quais de Mim Você Procura, onde a gente conta histórias de mulheres empreendedoras. Nós já somos a maior coletânea de histórias de mulheres empreendedoras do mundo. Eu quero chegar a 1000 histórias, nós queremos chegar a 1000 histórias. A gente hoje está com 300 histórias, então tem um caminho ainda a percorrer, né? Mas que eu tenho certeza que muda. Por quê, gente? Porque esse livro é um projeto sociocultural. Nós mandamos imprimir 2.000 livros, vão para as comunidades, para mulheres de baixa renda lerem, terem acesso à leitura. Então é muito importante porque esse livro muda a vida. Então esse é A Menina dos Olhos. O Quais de Mim Você Procura é um programa de TV que está no ar já há 7 anos, estamos indo para a 14ª temporada. A gente está lá com 12 mulheres nessa 14ª temporada, né? Cleição é uma delas, 12 grandes mulheres, falando sobre todos os temas, sobre todos os assuntos. Toda segunda-feira, 21 horas, canal 9 da NET, 8h30 da Vivo, 8 Vivo Fibra ou ao vivo pelo site da TV. Também a gente fala sobre empreendedorismo, sobre conteúdos diários, né? Então, o mundo contemporâneo, a gente fala sobre tudo ali. Outro projeto eu tenho CNPJ em Minha Cama, que também é livro, aqui também é livro, né? A gente tem um programa de rádio, eu e meu marido, toda segunda-feira, né? Onde a gente fala para empresas familiares, né? A dura conciliação entre amor e dinheiro, amor e negócios. E a gente fala sobre isso também. Eu tenho o projeto do Lions, Sororidade Social. O Lions é o maior clube de negócios do mundo, tá? Estamos em 210 países, somos 1,5 milhão de associados. O lema do Lions é Nós Servimos. Então, é um clube de saúde, um clube de ajuda. Quando existe uma catástrofe, geralmente Lions é o primeiro a chegar. Chega antes dos bombeiros, chega antes da polícia. Quando tem uma catástrofe, os leões são os primeiros a chegar, porque nós temos isso tatuado. A gente gosta de servir. O Lions Sororidade Social é um clube especial, faço parte de Lions há 17 anos, mas o Lions Sororidade Social tem 2 anos e meio, e a gente trabalha mulheres em situação de vulnerabilidade. Quais mulheres, Kátia? As que querem, as que desejam se livrar do agressor. Ah, quem não se livra do agressor é mulher de malandro. Para com isso. Não existe isso. Tudo tem seu tempo. Nós não estamos aqui para julgar se ela quer ficar, se ela não quer ficar. Não se trata disso. As pessoas têm necessidades e nós não estamos aqui para julgar. Agora, se você está passando por uma situação e tomou a decisão de se livrar do agressor, então nós temos condições de levá-la para casas-abrigo. Ali nas casas-abrigo a gente ajuda na capacitação dessas mulheres, através de treinamentos, né? A gente tem uma parceria, inclusive, com o Sebrae, com relação a isso. Esse é outro projeto que eu amo muito. Sou mentora de mentores no Instituto Êxito, um projeto lindo também, do Janguier Diniz. Entra lá na plataforma www.institutoexito.com.br, onde o Janguier, ele é o 3º homem da educação no Brasil, e ele tem esse propósito de levar educação, levar conhecimento, né, para 5 milhões de pessoas, né, de 0 a 100 anos. Então, entra lá na plataforma, tem um monte de cursos gratuitos, indique se você acha que você precisa. Esses são os projetos principais que eu atuo. A gente está com alguns projetos em vista, né, todos ligados à mentoria. Dentro do Instituto Êxito eu consegui, fiz grandes amigos ali. A gente está com algumas coisas em vista, né? E é isso, então. Te agradecer.
e agradecer a todo mundo que esteve conosco nesse feriado e nessa segunda noite. Eu que agradeço, Kátia. Então, já passei aqui, já saiu. Nossa, essa produção é rápida demais. Olha, já saiu aqui os números, tá? Vamos ver aqui. Saiu o número 9 e o número 5 aqui da relação, tá? Então, o número 5, a ganhadora é Ana Paula. Ana Paula é a ganhadora. Ana Paula, você vai ganhar o livro. E se você estiver me ouvindo, Ana Paula, se você estiver aí nos acompanhando ao vivo, eu quero que você fale para mim. Me chama no direct, tá? Ou você pode postar qual livro você vai querer, tá? Porque eu vou fazer o pedido desse livro. E aí, provavelmente, daqui mais uns 20 dias deve estar chegando à sua casa. Ana Paula, se eu não me engano, Ana Paula, acho que é de Santa Fé do Sul. Deixa eu olhar aqui, Uau! Ana Paula. É, interior de São Paulo, né? Deixa eu confirmar aqui. Ana Paula. Deixa eu ver aqui. O bom é que é assim, é ao vivo, né? Na hora. Quer Que ver? Cadê legal! aqui? Ainda tem o outro livro, né? Aqui, Ana Paula. Ana Paula, muito querida. A Ana Paula, cadê Ana? Santa Fé do Sul, eu não falei? É de Santa Uau! Fé do Sul, não é, Que Ana? Se eu legal! não me engano, é psicóloga, foi para Ana Paula, psicóloga, Santa Fé do Sul, Que tá? Ela bacana! foi o número 5, são dois sorteios, né? Então, o número 5 foi a Ana Paula, que é o livro, e você vai escolher, Ana, tá? As duas opções que eu estou dando. É do filósofo, né? Professor Mário Sérgio Cortella, que é Por que fazemos o que fazemos, tá? Ou o outro livro que eu falei é Ouse Ser Diferente, do Pedro Superti. Então, e o nosso outro livro também, que está aqui sorteado, foi o número 9, que é a nossa querida convidada, que é Quais de Mim Você Procura. Deixa eu ver aqui, o número 9 foi para a doutora Ednei Andrade. Olha aí, doutora Ednei. Poxa, que pena que a minha amiga Silvia não saiu, mas vamos lá. Só gente boa aqui saindo, né? Só gente boa. Doutora Andrade, doutora Ednei Andrade, é daqui de São Paulo mesmo, é advogada. Você foi a sorteada do livro Quais de Mim Você Procura, que esse livro é sobre mulheres na educação, não é isso? Isso mesmo. Mulheres que empreendem e que mudaram suas vidas através da educação. Isso. É esse livro? Tem mais algum aí ou não? É esse mesmo? É esse aqui. É esse aí, né, Kátia? Olha aí, gente. Ó. Esse daí foi qual edição, Kátia, que você falou? Foi a terceira. A terceira, né? E agora, Terceira. Mulheres no Direito, qual que É é a o... quinta. É a É a quinta. quinta, né? Quinta. A doutora Portanto, Silvia, mulheres quero o que livro mulheres. do... Silvia, você ainda vai ganhar. Não desista. Fique aqui com a gente que você ainda vai ganhar. A Silvia já disse qual que ela quer, mas não foi Qual ela que ela, sorteada. qual que ela quer? Não, ela falou que ela quer o do Cortella, do Mário Cortella, que é o Por que fazemos o que fazemos. É muito bom, faz bem. Até eu também quero. Eu ainda não li esse livro, mas eu já ouvi dizer que ele é muito bom, então eu Ah, vou aproveitar e vou pedir um para mim também. A doutora Ednei, que ganhou, né? Ela ganhou o Quais de Mim Você Procura, e a doutora Ana Paula vai me dizer qual que ela quer, porque eu vou estar fazendo o pedido amanhã. Né? Esse mês de setembro, como eu falei, né? O mês de agosto foi aquele livro, O Milagre da Manhã. Então, vamos mudar. Cada mês a gente vai
e muda, né, para não ficar uma rotina assim, vão conhecendo novos livros. Então é isso. Eu quero agradecer a participação da Kátia Teixeira, né? Como eu falei, conectora, mentora dos mentores, palestrante internacional. Ela é assim, nota 10. Olha aí, a Ednei está aqui. Pois é, Ednei, você foi a sorteada do livro Quais de Mim Você Procura, tá bom? Então é isso, Kátia, eu quero agradecer mais uma vez a sua amizade e a sua disponibilidade, né, por você ter aceitado o convite prontamente, eu fico muito feliz. Pode contar comigo também. Eu te admiro muito, você é uma inspiração também para mim e que possamos passar essa fase juntas com saúde e possamos passar bem, né? É Todas isso. bem. E por isso que eu incentivo a leitura, que é para nos ajudar. É, A leitura ajuda, né? sem dúvida nenhuma. Conhecimento liberta. Queria O agradecer também. A leitura ajuda, as amizades, né? Você manter contato, nem que seja virtual, mas você manter o contato com a. Manter o Sim, contato com as pessoas, porque a gente está restrito agora, mas nem que seja virtual, né? Já verdade, ajuda. Então, verdade. gente, é isso. Segunda-feira que vem estaremos aqui novamente, estarei aqui. Eu espero vocês, teremos mais sorteios de livros, tá? E vão dando aí as sugestões de vocês, quais livros vocês preferem e tal, dando dicas para o próximo mês. E é isso. Mais uma vez eu agradeço a audiência, aos teleouvintes, o prestígio, a consideração de todos vocês estarem aqui nos ouvindo um pouquinho e fazendo desse momento um momento alegre, né? Um bate-papo assim, para nos divertir um pouco também. Adquirir conhecimento e a gente acaba se divertindo um pouco também. Então é isso, Kátia. Mais uma vez eu agradeço e pode contar comigo. E o programa Seu Direito, Conexão na Cidade, agradece e boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite. Fiquem Boa com Deus. noite, obrigada a todos. Tchau, tchau. Um bom início de